Imagine um menino que não nasceu em uma família, cercado pelo calor do lar e pela segurança do amor, mas sim como propriedade, um item a ser negociado e usado. Epicteto, cujo próprio nome significava adquirido, um nome que carregava o peso de sua condição desde o nascimento. Ele foi trazido para Roma, o coração pulsante do império, e ali, sua vida tomou um rumo ainda mais incerto, de propriedade de Epafrodito, um poderoso servo do imperador Nero, um homem acostumado a exercer poder e influência nos corredores do poder. A vida era brutal, uma rotina implacável de trabalho árduo e privações constantes, abuso, humilhação, a constante ameaça de violência pairando sobre cada momento, e um corpo que ficou manco devido à crueldade, uma marca visível da brutalidade que ele suportou. Todos os dias, sua existência era ditada pela vontade de outro, sem voz, sem escolha, apenas a obrigação de obedecer. No entanto, nesse sofrimento, nesse mar de desespero, Epicteto notou algo, uma faísca de esperança em meio à escuridão. Enquanto seu corpo estava acorrentado, preso às correntes da escravidão, sua mente estava intocada, um santuário inviolável, onde a liberdade ainda podia florescer. Ele viu que até os poderosos, aqueles que detinham o controle sobre sua vida, eram escravos de seus medos e desejos, aprisionados por suas próprias ambições e inseguranças. A verdadeira liberdade, percebeu ele, a chave para a verdadeira autonomia, não era sobre circunstância, sobre a posição que se ocupa na hierarquia social, mas sobre o estado da mente, sobre a capacidade de controlar seus pensamentos e emoções. Essa percepção se tornou a semente de sua filosofia, o alicerce sobre o qual ele construiria uma nova forma de encarar o mundo. Ele entendeu que seus pensamentos, julgamentos e respostas, a maneira como ele escolhia reagir ao mundo, eram sua própria fortaleza, intocáveis por qualquer mestre, um refúgio seguro contra as tempestades da vida. Nas profundezas da impotência, no abismo da escravidão, ele descobriu a única coisa que ninguém poderia tirar, a joia mais preciosa que possuía, seu mundo interior, o reino da sua própria mente. Essa percepção não apenas o salvaria, o libertaria das correntes da escravidão mental, mas inspiraria milhões, ao longo dos séculos, a buscarem a liberdade interior. A jornada de escravo a sábio havia começado, um caminho pavimentado com resiliência e sabedoria. A grande revelação de Epicteto foi surpreendentemente simples. Uma verdade fundamental que mudaria para sempre a forma como ele encarava o mundo. Sua mente era livre, mesmo que seu corpo não fosse. Apesar das correntes físicas que o aprisionavam, ele descobriu a liberdade interior, um espaço mental intocado pela opressão externa. Ninguém poderia forçá-lo a pensar ou sentir de uma certa maneira. Ele compreendeu que o poder de moldar seus pensamentos e emoções residia unicamente em si mesmo. A dor podia ser infligida, o sofrimento imposto, mas o desespero era uma escolha. Ele percebeu que, mesmo em meio à adversidade, ele tinha o poder de escolher sua resposta, de se recusar a sucumbir ao desespero. Ele construiu uma cidadela interior, tijolo a tijolo, com a força de sua vontade e a clareza de seu pensamento. Uma fortaleza mental que ninguém podia violar. Um santuário impenetrável onde seus valores e princípios permaneciam inabaláveis. Em um mundo obcecado por status, aparências e posses materiais. Ele se definia pelo caráter e pela vontade, pela integridade e pela força moral. Ele encontrou valor não no que possuía, mas em quem ele era. Ele viu que seu mestre, com todo o seu poder, era um escravo de suas próprias ansiedades, preso em uma busca incessante por mais riqueza e reconhecimento. Epicteto praticava diariamente, cultivando a disciplina mental e a autoconsciência. Quando insultado, ele escolhia não se ofender, compreendendo que a ofensa é uma escolha, não uma imposição. Quando ameaçado, ele escolhia não ter medo,
reconhecendo que o medo é uma emoção que pode ser controlada e superada. Os eventos eram neutros, desprovidos de valor inerente. Seu julgamento lhes dava significado, moldando sua experiência e determinando sua resposta. Ao recusar-se a adicionar sofrimento à dor, ao rejeitar a vitimização e o autocomiseração, ele encontrou tranquilidade, uma paz interior que transcendia as circunstâncias externas. Ele aceitou a realidade sem render sua autonomia, mantendo o controle sobre suas reações e escolhas. Enquanto outros eram jogados pela fortuna, à mercê das circunstâncias e das opiniões alheias, Epicteto cultivava uma calma inabalável, uma serenidade que o protegia das tempestades da vida. Sua filosofia foi forjada no sofrimento, temperada pela adversidade e refinada pela reflexão, transformando a prisão em um campo de treinamento para a alma, um lugar de crescimento e autodescoberta. O verdadeiro mestre, percebeu ele, não é aquele que domina os outros. É aquele que comanda a si mesmo, que exerce o domínio sobre seus próprios pensamentos, emoções e ações. No cerne do pensamento de Epicteto está a dicotomia do controle. O que está ao nosso alcance? Nossas opiniões, julgamentos, intenções, desejos, nosso mundo interior. O que não está? Nosso corpo, reputação, riqueza e as ações dos outros. Focar nos externos é construir nossa felicidade na areia. Os sábios investem energia apenas no que podem controlar, seu caráter e suas respostas. Isso não é passividade, é ação estratégica. Ao aceitar o que não podemos controlar e focar no que podemos, nos libertamos da ansiedade e da decepção. Mesmo como escravo, a sabedoria de Epicteto brilhava. Seu mestre permitiu que ele estudasse com Musônio Rufo, o principal estoico de Roma. Entre a elite de Roma, Epicteto se destacava, não pelo status, mas por viver a filosofia sob a adversidade. Suas percepções, testadas pelo sofrimento, atraíam outros para ele. Ele ensinava que a turbulência não vem do mundo, mas de nossos julgamentos. Homens livres buscavam seu conselho, ansiando pela paz que ele possuía. A influência, ele provou, nasce do caráter, não da posição. Epicteto, um escravo, ensinou à elite de Roma o que significava ser verdadeiramente livre. Epicteto foi eventualmente libertado, mas não buscou riqueza ou poder. Ele havia visto que o sucesso externo era apenas outro tipo de prisão. Em vez disso, ele escolheu uma vida de simplicidade e ensino. Ele vivia em uma cabana humilde, dedicando-se à filosofia. Sua liberdade se tornou uma chance de buscar sabedoria, não posses. Ele mostrou que a felicidade vem de dominar a si mesmo, não de adquirir mais. Sua vida foi sua lição. A verdadeira liberdade é encontrada dentro. Epicteto rejeitou o sonho romano por um propósito maior. Ele se tornou um farol, provando que a boa vida exige pouco além da virtude. Seu maior poder era o domínio de sua própria alma. Banido de Roma, Epicteto fundou uma escola em Nicópolis. Seus ensinamentos, registrados por seu aluno Arriano, tornaram-se a base do estoicismo prático. Ele se concentrou na ética, como viver bem controlando o que está dentro de nós. 3 disciplinas definiram seu sistema. Desejo, querer apenas o que você controla. Ação, agir com virtude. E aceitação, julgar eventos racionalmente. Aceite os externos, haja com integridade e pause antes de reagir. Esses pilares formam um guia para florescer. Eudaimonia, construído no caráter, não na circunstância. A filosofia de Epicteto era prática, pessoal e transformadora. Sua escola se tornou um farol para aqueles que buscavam a paz interior. As palavras de Epicteto, um dos grandes pilares do estoicismo, são comandos forjados na adversidade, temperados pela experiência e pela reflexão profunda sobre a natureza humana. Cada frase é como um golpe de martelo, moldando nosso caráter. Algumas coisas estão em nosso controle, como nossos pensamentos e ações, e outras não, como o clima, as ações dos outros,
ou o passado, esta é sua base, o alicerce sobre o qual você deve construir sua vida. Somos perturbados não pelos eventos em si, mas por nossos julgamentos subjetivos e interpretações sobre eles. É a lente que usamos que distorce a realidade. Mude sua visão, ajuste o foco, recupere seu poder, assuma o controle da sua narrativa interna. Ele ensinava a responsabilidade pessoal, a importância de assumir a autoria da própria vida. Quando ofendido, antes de culpar o outro, olhe para suas próprias falhas, suas próprias vulnerabilidades. Nenhum homem é verdadeiramente livre se não for mestre de si mesmo. A autodisciplina é a chave para a emancipação. A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a disciplina interna, a capacidade de governar a si mesmo, não a circunstância externa, que está sempre sujeita à mudança. Todo obstáculo, toda dificuldade, é uma oportunidade valiosa para praticar a virtude, para fortalecer o caráter, para demonstrar resiliência. O obstáculo é o caminho. A dificuldade não é um desvio, mas o próprio percurso. As lutas revelam nossas forças, testam nossos limites e nos tornam mais fortes. Os problemas da vida, inevitáveis e constantes, se tornam desafios a serem enfrentados com coragem e determinação, não fardos pesados a serem carregados com resignação e sofrimento. A sabedoria atemporal de Epictetos permanece tão potente e relevante hoje como sempre, um farol de luz em tempos de incerteza. O estoicismo de Epicteto é mais relevante do que nunca. Em um mundo de distração, seus princípios oferecem clareza e força. A dicotomia do controle nos ajuda a focar no que importa. Prepare-se para contratempos, responda com razão e construa resiliência. Pratique as 3 disciplinas diariamente: desejo, ação, aceitação. A crítica se torna uma chance de aprender, não uma ameaça à paz. Seu valor é medido pelo caráter, não pelas opiniões dos outros. Este é o poder duradouro do presente de Epicteto. A vida de Epicteto prova que a liberdade é uma questão da mente. Seu legado é encontrado naqueles que escolhem a resposta em vez da reação, a resiliência em vez do desespero. O desafio não é adquirir mais, mas abrir mão de ansiedades, ressentimentos e da necessidade de validação externa. Pergunte: isso está sob meu controle? Se não, deixe para lá e foque no que está. O caminho para a tranquilidade é a subtração, não a adição. Do que você vai parar de tentar controlar hoje, para finalmente ser livre?